autoridades presentes, professores, acadêmicos, senhoras e senhores, boa noite. Continuamos neste momento com a programação da 8ª Semana da Consciência Negra, 8ª Secone. Temos a honra de convidar para coordenar a mesa da noite a discente do curso de Pedagogia, Aurinete Farias Guimarães. Para proferir essa palestra, convidamos com muita honra o professor mestre Mário Borges Neto. A palestra tem como tema 50 anos do lançamento do livro A Integração do Negro na Sociedade de Classes, de Florestan Fernandes. O professor mestre Mário Borges Neto é mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Uberlândia, graduado em Pedagogia pela Universidade Federal de Uberlândia, é professor assistente da Universidade Federal do Tocantins, campus de Tocantinópolis, é líder do grupo de estudos e pesquisas em História da Educação e Marxismo, cadastrado no Diretório de Grupos do CNPq, área de pesquisa, História da Educação, Marxismo e Educação. O professor Mário, seja bem-vindo ao nosso evento e agora passo a palavra a você. Boa noite a todos. Para dar início à nossa conversa, primeiramente eu gostaria de agradecer o honroso convite para proferir essa conferência. Em nome do professor João Batista, agradeço e parabenizo todos os envolvidos na organização da 8ª Semana da Consciência Negra. Com relação à conferência, gostaria de dizer que quando recebi o convite, estava ciente da minha responsabilidade, mas não podia dizer não. Isso porque, sendo professor do curso de Pedagogia desta universidade e deste campus, como poderia eu, diante do convite, deixar de atender e contribuir para a realização deste evento, que engrandece essa casa, por trazer à tona as lutas históricas e políticas dos negros por um país mais justo e democrático. No entanto, a alegria de dizer sim ao convite não me tranquilizaria diante da responsabilidade da conferência. Eu, pedagogo de formação, como poderia contribuir para avançar os debates sobre as relações étnico-raciais, não sendo um especialista no assunto? Para complicar minha situação, entre nós, há pessoas mais gabaritadas para lidar com a temática do que esse que vos falo. Deste modo, não me curvei diante do desafio e assumi o compromisso para falar um pouco sobre um dos maiores intelectuais brasileiros, o professor Florestan Fernandes. Como já adiantei, não me detenho ao assunto das questões sobre os debates étnicos raciais no Brasil. No entanto, a obra, entendida no seu conjunto de escritos, e as intervenções políticas de Florestan Fernandes na sociedade brasileira, sim, são meus objetos de estudos e pesquisa. Diante disso, vamos falar hoje um pouco sobre a tese defendida por Florestan Fernandes para assumir a Cátedra de Sociologia 1 da Universidade de São Paulo, que foi publicada em formato de livro no mesmo ano de sua defesa, 1964, qual seja, a integração do negro na sociedade de classe. Quando dizemos que iremos homenagear algo ou alguém,
Estamos dizendo que vamos demonstrar publicamente nosso respeito e admiração ao homenageado. Para pensar sobre essa fala, eu problematizei as possíveis causas dessa homenagem. Logo pensei que a homenagem se justificaria pelas teses defendidas no livro e seus posicionamentos claros em defesa dos negros na sociedade. Afinal, como alguns já sabem, Florestan Fernandes combate veemente a tese de que há uma democracia racial no Brasil. Em decorrência disso, me veio à mente aquilo que poderia ser uma segunda justificativa. Se o livro tem uma grande importância no cenário intelectual brasileiro por elucidar os elementos sociais que fundamentam o preconceito e a injustiça em nossa sociedade, é possível que esse livro se constitua como uma das principais referências para a formação do cientista social brasileiro. Para tentar exemplificar as minhas suposições, me propus fazer um levantamento nos planos de disciplinas dos cursos de graduação em Ciências Sociais de diferentes universidades públicas brasileiras, para verificar se o livro homenageado é indicado nas suas referências básicas. Já de antemão aviso, o resultado não foi satisfatório. Bem, escolhemos 3 universidades e temos motivos para isso. A primeira é a Universidade de São Paulo, a USP, casa onde Florestan Fernandes se formou, se doutorou, se tornou livre docente e professor catedrático. A segunda universidade foi federal, a nossa universidade, Universidade Federal do Tocantins, campus Tocantinópolis, por motivos óbvios. Primeiro, porque aqui, é o único curso de Ciências Sociais do estado do Tocantins. Segundo, porque é o curso proponente dessa homenagem. E terceiro, a Universidade Federal de Uberlândia, que é a casa onde me formei, onde devo a minha formação. Então, por conhecer um pouco mais daquela universidade, eu também me propus a fazer o levantamento das suas fichas de disciplinas. Bem, as disciplinas que nós escolhemos não foi aleatório. Na verdade, foram disciplinas que nós julgamos que poderia ser aquelas disciplinas que utilizariam do livro na formação dos seus alunos, Então, elencamos antropologia 1, 2, 3, 4, sociologia 1, 2, 3, 4. E na Universidade de São Paulo, em nenhuma dessas disciplinas o livro é indicado. Na Universidade Federal do Tocantins, além das antropologias de 1 a 4, sociologia de 1 a 4, escolhemos História do Pensamento Social no Brasil e Formação Histórica da Sociedade Brasileira. O resultado não mudou. O livro A Integração do Negro na Sociedade de Classe, de Florestan Fernandes, também não é indicado. A Universidade Federal de Uberlândia, também as 4 antropologia, as 4 sociologia e história econômica, política e social, também não foi indicado. Bem, esse levantamento nos leva a uma possível resposta quanto à importância desse livro, seja para a área das ciências sociais enquanto área do conhecimento, seja para a formação dos futuros cientistas sociais. Mas a resposta não é a que esperávamos. Essa resposta soa aos nossos ouvidos como uma coisa absurda. Vejamos, estamos numa mesa para comemorar os 50 anos da publicação do livro e constatamos que ele sequer aparece nas referências básicas dessas 3 universidades. Não estou defendendo aqui que a indicação do livro nas referências básicas de um curso signifique que ele se constitua como referência na formação de seus egressos. No entanto, não podemos desconsiderar que o currículo seja uma carta de intenção para a formação de um determinado perfil de ser humano e de trabalhador. Diante disso, problematizo as nossas motivações para comemorar os 50 anos do livro em apreço. Por que comemorar os 50 anos de um livro que, à primeira vista,
não é utilizado na formação dos cientistas sociais desta casa, que propôs a homenagem, e da universidade, onde o homenageado se formou, trabalhou e se tornou um dos baluartes do pensamento social brasileiro. O que estamos comemorando? Seria a homenagem uma temática adequada? Quanto às contribuições do livro para a conscientização, formação e militância do movimento negro, considero melhor deixar a discussão para quem é da área e para os seus quadros históricos. Quanto às contribuições para a formação de cientistas sociais, convido-os a refletirmos juntos sobre a necessidade de explorar esse livro tão importante para repensarmos a Constituição do Brasil enquanto nação. Frente a isso, considero mais adequado mudar o rumo de nossa conversa, ou, como diz na minha terra, o rumo da prosa, e dirigi-la para o conteúdo do livro. Proponho dar resposta ao seguinte questionamento: em que medida o livro homenageado pode contribuir para a formação e conscientização da classe trabalhadora em vista da transformação radical da sociedade? Em vista dos limites que essa conferência impõe à nossa fala, vamos apresentar o conteúdo do livro de modo genérico, mesmo correndo o risco de cairmos nas armadilhas das leituras superficiais. Deixaremos as análises mais aprofundadas para o momento das perguntas, à medida que elas nos exigirem. Diante disso, vamos organizar a nossa fala da seguinte maneira: apresentaremos uma breve biografia de Florestan Fernandes, em seguida faremos uma pequena introdução sobre o livro homenageado, suas contribuições teóricas e, por fim, teceremos as nossas considerações. Bem, diante desse cenário, não tenho dúvidas de que o Florestan Fernandes não seja alguém conhecido, seja pelos nossos alunos das ciências sociais quanto da pedagogia, apesar de que os planos de disciplinas nos dizem outras coisas. Mas eu acho adequado a gente fazer uma breve apresentação de quem foi Florestan Fernandes. Vamos lá. Nascido em São Paulo em 22 de julho de 1920, oriundo da classe trabalhadora, filho de uma empregada doméstica, vivenciou as condições precárias que a sociedade capitalista oferece aos grupos sociais despossuídos. Já aos 6 anos de idade, dividia com sua mãe a responsabilidade de prover o sustento da casa, não podendo evitar que a roda viva o carregasse para longe da escola, o que permitiu ao nosso homenageado frequentar somente até o 3º ano do ensino primário. Após um longo período longe dos bancos escolares, volta a se dedicar à sua educação somente em 1938, já com 18 anos, no curso de madureza no ginásio Riachuelo, e conclui o ensino secundário no ano de 1940. Inicia-se no ano letivo de 1941 o curso superior de Ciências Sociais na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. Tornou-se bacharel em 43 e licenciado em 44. Nos anos de 45 e 46, curso mestrado em Ciências Sociais na área de Antropologia, na Escola Livre de Sociologia e Política, situada também na cidade de São Paulo, sob a orientação do professor Herbert Baldus, defendendo a tese A Organização Social dos Tupinambás em 1947, quando se torna-se mestre. Inicia sua carreira docente na USP em 45, ao lado de Antônio Cândido, como segundo assistente da cadeira de Sociologia 2, cuja cátedra estava sob a responsabilidade do professor Fernando de Azevedo. Em 51, sob a orientação do professor Fernando de Azevedo, defende sua tese de doutorado intitulada A Função da Guerra na Sociedade Tupinambá, quando lhe é conferido o título de doutor em Ciências Sociais, na área de Sociologia, pela mesma faculdade e pela USP. No período de 52 a 54, torna-se primeiro assistente na mesma cadeira. Em 1954, já livre docente, é contratado para ser professor da cadeira de Sociologia 1, substituindo seu estimado professor e amigo, Roger Bastide,
que voltaria em definitivo para a França. Permanece como professor contratado até 64, quando foi aprovado no concurso de títulos e provas para a Cátedra de Sociologia 1, ao defender a tese A Integração do Negro na Sociedade de Classe. Em 65, foi efetivado enquanto professor catedrático. Suas ideias, sempre progressistas, expressavam o seu compromisso com os grupos sociais de baixo, como gostava de dizer, as quais provocaram a ira do governo militar, que o levou à aposentadoria compulsória em 24 de abril de 1969, por aplicação do Ato Institucional 5. No mesmo ano em que foi aposentado compulsoriamente, se exilou no Canadá, onde se tornou professor na Universidade de Toronto nos anos letivos de 1969 e 70. Foi convidado para se tornar professor titular da mesma universidade. Resignou-se e, em fim de 1972, retornou ao Brasil para lutar pela derrubada da ditadura. Em 77, é contratado pela PUC São Paulo e, ao lado de seu ex-aluno, Otaviani, ministra várias disciplinas em cursos de graduação e pós-graduação da mesma universidade. Profere várias palestras sobre o autoritarismo, a ditadura militar e a luta dos trabalhadores pela Revolução. Por entender que a universidade não correspondia mais aos seus anseios diante da luta pela transformação da realidade, como fora outrora, deixa a PUC e busca outro espaço para exercer efetivamente sua militância. Nesse período, centra fogo na atividade de publicista, na direção de algumas editoras e na coluna de jornais do estado de São Paulo. Nos anos 80, aceita o convite de Luiz Inácio Lula da Silva, filia-se ao Partido dos Trabalhadores em 1986, candidata-se a deputado constituinte no mesmo ano e é eleito o terceiro deputado mais bem votado do PT em São Paulo, ficando atrás somente de Lula e Luiz Busquem. Exerce o mandato de deputado constituinte no período de 87 a 1990, milita ativamente na Comissão Constituinte de Educação e se reelege deputado federal para o período de 1991 a 94. Já com a saúde muito debilitada, desgastada pela militância ativa na defesa dos de baixo, se submete a uma cirurgia de transplante de fígado no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Devido às complicações no pós-operatório, provocadas por erro médico na cirurgia, falece em 10 de agosto de 95. Nesse dia, perdemos um dos mais altivos intelectuais militantes em defesa da libertação do povo brasileiro do jugo do capital. Bem, apresentada a biografia, apresento a vocês, então, de um modo introdutório, o que foi esse livro, né? Esse livro que nós estamos aqui comemorando a sua publicação. Perdão. O livro que nós vamos homenagear hoje, ele é o segundo livro de Florestan Fernandes publicado sobre a temática dos negros e pode ser considerado o estudo que expressa a forma mais acabada do pensamento do referido intelectual sobre o assunto. O primeiro foi publicado em 1959 em coautoria com o professor Roger Bastide, né, como resultado de uma pesquisa encomendada pela Unesco. E o terceiro é um livro também titulado O Negro no Mundo dos Brancos, publicado em 1972, que é um conjunto de palestras que o Florestan conferia para explicar a tese defendida em 64. E aí ele reúne essas conferências e organiza em formato de livro. Pode-se considerar que o livro que estamos destacando, ele é a continuidade dos estudos iniciados em parceria com Roger Bastide, quando da execução de uma pesquisa encomendada pela Unesco.
Essa pesquisa, ambos os sociólogos demonstraram de que maneira a estrutura social brasileira bloqueava o acesso dos negros e mulatos à cidadania. Resultado de mais de 4 anos de pesquisas e análises de dados, o livro compreende um estudo de como o povo emerge na história. De acordo com o próprio autor, o livro trata-se de um assunto que no momento era inexplorado ou mal explorado pelos cientistas sociais brasileiros. Os negros e mulatos são os protagonistas da pesquisa de Florestan Fernandes por ser considerado pelo referido intelectual como o contingente da população nacional que teve o pior ponto de partida no processo de integração ao novo regime social, formado pela desagregação da ordem social escravocrata e senhorial e pelo desenvolvimento do capitalismo tardio no Brasil. O contexto destacado aqui pelo Florestan Fernandes nesse livro, ele está destacando o período que a literatura chama de modernização brasileira, né, que é a virada do Império para a República. Então ele elege os negros e mulatos como os personagens de seu livro por entender que esse é o extrato social que teve o pior ponto de partida nesse início de desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Evidencia-se no livro como a modernização brasileira ocorreu na esfera das relações raciais, engendrando um dos problemas sociais mais graves para a continuidade do desenvolvimento da ordem social competitiva na sociedade brasileira. Em síntese, o livro consiste em um estudo da formação, consolidação e expansão da sociedade de classes no Brasil, a partir das relações raciais e da absorção do negro e do mulato. Diante das dificuldades encontradas pelos negros no processo de integração na sociedade de classe, os resultados tornaram-se extremamente úteis para entender não só os dilemas materiais e morais da democratização das relações sociais e raciais, mas do próprio rumo da democracia brasileira. O livro ele é repleto de teses, e elencamos 2 que julgamos que são as centrais. Um é o mito da democracia racial, que ele vai combater, essa falsa ideia de que existe uma democracia racial no país. Existia, naquele momento. E a segunda tese é a relação que ele estabelece entre o negro e a Revolução Burguesa no Brasil, que estava em processo. Bem, em 1945, Gilberto Freire proferiu nos Estados Unidos da América uma série de conferências sobre o Brasil, na qual apresentava suas interpretações sobre a constituição do povo e da nação brasileira e marcava na historiografia o idílico cenário da democracia racial no Brasil. Embora o autor não desconsiderasse o preconceito racial, destacava que a distância social no Brasil justificava-se mais pela diferenciação de classe do que pelo preconceito de cor ou raça. O referido intérprete do Brasil foi ainda mais longe e afirmou que o processo de miscigenação foi o caminho descoberto pelos brasileiros para sanar os problemas raciais, pois no Brasil, qualquer pessoa que não fosse obviamente negra seria considerada branca. Referendando esse argumento, expressou que por meio da mestiçagem, no Brasil o negro estaria desaparecendo e junto dele o preconceito, à medida que se incorporava-se ao grupo dos brancos. O quadro fornecido por Gilberto Freire sobre as relações raciais brasileiras expressava uma opinião muito difundida no país, que contribuiu para difundir uma visão amistosa das relações raciais no Brasil, camuflando os conflitos e as injustiças praticadas contra os negros e os mulatos.
As ideias de Freire sobre a questão racial tornaram-se um poderoso mito. A ideia de democracia racial regulou a percepção e, em certa medida, a conduta dos brasileiros de sua geração. Como expressou Emília Viotti da Costa, no Brasil, o mito da democracia racial obscureceu as diferenças raciais e buscou diminuir os ruídos dos conflitos sociais por elas causados. De acordo com o registrado pela historiografia, a tese da democracia racial de Freire, além de influenciar as consciências e condutas dos homens de seu tempo, se estendeu para a geração futura. As ideias de Freire sobre a questão racial mobilizaram a nova geração de intelectuais que as tornaram um mito que deveria ser combatido. Os novos cientistas sociais, estudando as relações raciais no Brasil, chegaram à conclusão diferente daquelas apresentadas por Freire. Os revisionistas, como foram chamados por Costa, evidenciaram que os brancos no Brasil foram preconceituosos e que os negros, apesar de terem sido legalmente reconhecidos como cidadãos pela recém-proclamada República Brasileira, foram segregados e impedidos de integrar a ordem social livre e competitiva que nascia. De acordo com Costa, a maioria da população negra permaneceu numa posição subalterna, sem nenhuma chance de ascender na escala social. As possibilidades de mobilidade social foram severamente limitadas aos negros e sempre que eles competiram com os brancos, foram discriminados. Em síntese, os revisionistas trataram a tese da democracia racial como um mero mito e passaram então a denunciar a contradição entre o mito da democracia racial e a real discriminação contra os negros e mulatos. Dentre os revisionistas, encontra-se Florestan Fernandes. Ernesto Renan Freitas Pinto, em sua tese de doutorado, na qual analisa a sociologia de Florestan Fernandes, afirma que o primeiro aspecto a ser apontado pelo sociólogo uspiano em seus estudos sobre a questão racial foi que a pretensa democracia racial se constituiu em um de muitos dos nossos mitos modernos. Para Florestan Fernandes, esse mito criado em torno das relações raciais se originou da crença de que a relação entre brancos e negros no Brasil se dava entre iguais, pois estaria garantida pelos princípios éticos, jurídicos, liberais burgueses, assumido pelo regime republicano vigente. Em outras palavras, a nova ordem societária em que o Brasil se inseria, agora livre e competitiva, se assentava sobre princípios que promoveria a equidade de oportunidades a todos, quais sejam liberdade, igualdade jurídica, concorrência e meritocracia. Os negros e mulatos deixariam, portanto, a condição de escravo, de propriedade de outro alguém, e passaria a ser cidadãos como os demais brasileiros. Em vista do passado funesto em que foi submetido, sua nova condição criaria uma nebulosa, uma falsa consciência sobre o seu lugar na sociedade de classe, que se expressava em convicções do tipo, ideias que eram muito difundidas no momento, tipo, o negro não tem problemas no Brasil. Pela própria índole do nosso povo, não existe distinções raciais entre nós. Continuo com essas expressões. As oportunidades sociais e econômicas foram acessíveis a todos durante a expansão urbana e industrial. O negro está satisfeito com sua condição e estilo de vida. E, finalmente, não existe e nem existirá outro problema que não tenha sido resolvido pela abolição e pela universalização da cidadania.